É isso aí, meus amigos de casa, amigos internautas que acompanham o canal Qual é a dos Crentes. Como prometido na semana passada, uma entrevista muito interessante, especialíssima, principalmente para você que acompanhou o nosso canal até hoje, né? Você que é estudante de teologia, que gosta de aprender essas coisas relacionadas ao cristianismo, a pergunta é qual é a dos crentes, né? Então, hoje eu trouxe aqui um pastor que vai esclarecer muita coisa pra gente. Então principalmente você que é estudante de teologia, que gosta do assunto, fica ligado, vai ser um assunto bem interessante. Tá comigo um pastor aqui que inclusive vai falar a respeito do seu registro no MEC da sua faculdade de teologia. Então ele é um desses avaliadores, supervisores, não sei como é que é o nome, vamos conversar com ele aqui e vamos saber. Pastor Charles Cruz, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Aqui. Rapaz, que prazer ter você aqui conosco, tá? Prazer todo meu. Não, prazer muito grande. Obrigado. Pô, o pastor Charles Cruz, ele é da Grande BH, ali de Pedro Leopoldo, né? Pedro Leopoldo na Grande BH. O pastor Charles Cruz, ele é casado, ele é pai de um casal de filhos, assim como eu, assim como o pastor Tadeu Sanches, que está sempre aqui, Reginaldo Jacob, e essa turma que tem casal aí, pastor Elias Barbosa. E o pastor ele tem muitos assuntos para a gente poder tratar com ele aqui, e eu não vou ficar tomando muito tempo não. Ele tem um livro aqui chamado Cobertura Cristã, que também é um assunto para ser tratado nessa entrevista, para ser falado, porque são temas polêmicos que ele aborda aqui. Fez favor de trazer polêmica, né, pastor, nas escritas aí. Mas eu quero conversar um pouquinho com ele aqui, já queria que ele se apresentasse ali. Pastor, o senhor é pastor, mas também o senhor é filósofo, tem formação teológica, psicanálise, sei que o senhor é isso aí tudo. Fala pra gente aí, pros amigos de casa, a sua formação. Não precisa falar a sua idade não, você é novo. Prazer, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando aqui do amor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? É verdade. Mas é isso aí, a formação é essa. Também tenho um mestrado em teologia, né? Essa qual? Eu falei rápido, vai devagar. Minha formação é teologia, filosofia, psicanálise, tem algumas pós-graduações e o mestrado em teologia e doutorado em educação e teologia, né? Sou avaliador do MEC, né? Na comissão do ENAD de teologia, porque lá no Ministério da Educação são dois tipos de comissões, né? Tem a comissão do ENAD, cada curso vai ter uma comissão do ENAD, se aquele curso tem o ENAD, né? No caso da teologia, a nossa comissão é a primeira comissão do ENAD de teologia. E tem as comissões que fazem as avaliações in loco nas faculdades, né? Esse é o nosso trabalho. Ultimamente, então, a gente tem trabalhado nessa comissão da avaliação em teologia do ENAD, nas provas do ENAD, lá em Brasília. Tá certo. E como é que funciona isso, assim? Já que a gente já entrou no assunto da teologia, eu deixar esse assunto um pouco mais para o final, para o pessoal que está curioso ali, dos estudantes lá da faculdade. Mas como é que funciona essa avaliação aí? O pessoal faz um curso de teologia e quer o reconhecimento pelo MEC. Qual que é o procedimento que ele deve tomar? Ou ele tem que estudar numa faculdade específica, ou ele consegue reconhecer, uma vez que já nós temos na nossa região que muitos pastores formados, mas não são o curso de bacharel, não tem o curso de bacharel reconhecido pelo MEC. Qual que é o procedimento que ele tem que fazer? Então vamos assim, do início, né? Curso de teologia no Brasil, ele foi regulamentado pelo Decreto-Lei 1051 em 1969. Então, o que diz nesse Decreto-Lei 1051? Vai dizer o seguinte, que o portador do ensino médio, que cursa o curso de teologia, faz o curso de teologia, que obtém 1.600 horas do curso de teologia. Então, desde a época, em 1969, essa pessoa, que era portador desse diploma de teologia do seminário maior, que é o que está dizendo lá no Decreto-Lei 1051, ele já podia podia fazer uma faculdade de filosofia, pedagogia sem prestar vestibular e abatendo matérias, como também podia já fazer uma pós-graduação e também podia lecionar ensino religioso nas escolas. Bom, quase ninguém sabe disso e sabia disso na época, poucas pessoas, mas é um decreto-lei desde 1969. Então o que acontece? 30 anos depois, o Ministério da Educação regulamentou o curso de teologia pelo parecer 241. Mas aí vem uma nova discussão. Mas vem cá, como é que nós vamos fazer agora com esse pessoal que estudou teologia desde 1969? O MEC, então, em 2004, lançou o parecer 63. O que é o parecer 63? É que quem fez o curso dentro das normativas do Decreto-Lei 1051,
ele vai estudar 20% da matriz curricular de uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC para obter o diploma reconhecido pelo MEC. Então, estudou lá no seminário tal ou na faculdade tal, que não é regulamentada pelo MEC. Tem 1.600 horas, está dentro das normativas do decreto-lei 1051, ele faz mais 20%, que nós damos o nome de integralização em teologia, que ficou popularmente conhecido como convalidação. Isso, a convalidação. A convalidação. Então, tem um detalhe aí, é que o MEC, o ano passado, em 2016, setembro de 2016, o MEC revogou esse parecer 63. Só que, quando ele revogou, lá está escrito o seguinte, que após a publicação dessa portaria, as faculdades reconhecidas pelo MEC vão ter 1 ano de prazo para concluir as integralizações de créditos, que o pessoal popularmente ficou conhecido como convalidação em teologia. Então, mês que vem, encerra completamente as possibilidades de poder convalidar o diploma. Né? O mês que vem é o mês de setembro. Mês de que hoje é dia setembro, 1º de agosto. É 1º de agosto hoje, né? A gente fala que a gente está gravando a entrevista no dia 1º de agosto. Então, o dia que você vai ver essa entrevista, já está chegando perto aí a data de... Quanto de setembro? Não, é em setembro. No início de setembro já acaba. No início de setembro Nós já só temos termina. agora esse mês agora para poder matricular o pessoal desde que tenha vaga. Porque as faculdades, elas trabalham com limite de vaga. Por isso que existe o processo seletivo. Né? A pessoa faz o processo seletivo para ele concorrer a uma vaga na faculdade. Então, se a faculdade de teologia tiver vaga ainda, ela pode matricular pessoas. Tá? Então, as pessoas só têm o mês de agosto para poder fazer essa... Só tem o mês de agosto, vai ter que procurar uma faculdade que tenha vaga. Nós temos vaga, né, com a faculdade, nós estamos trabalhando. Se a pessoa tiver interesse, você divulga o número de telefone? Divulga, vou colocar aqui, a gente vai colocar na tela ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Então a gente pode, né, divulgar. Mas pode falar o número para eles aí já, para divulgar, para eles saberem já. Tá, eu vou divulgar o telefone 31 47 mil. Né, 31 47 mil. A pessoa pode ligar neste número para obter as informações para integralizar crédito. Se você é portador do curso de teologia com 1.600 horas, você tem o ensino médio completo e 1.600 horas de curso de teologia, seja ele curso básico, médio ou bacharel em teologia, desde que tenha as 1.600 horas, você me liga no 31 47 mil, DDD 31, e o número do telefone é 31 47 mil. E lá a gente vai dar todas as informações, passar a relação de documentação, investimento, e a pessoa vai estudar mais 1 ano. Aí você vai fazer a pergunta, mas não está acabando em setembro, o camarada vai estudar mais 1 ano? Sim, pode matricular até agora em agosto. Matriculou, aí direito adquirido. Né? Direito adquirido. Aí vai seguir em frente para poder convalidar o diploma. Tá certo. Isso aí, o pessoal fica ligado aí que isso é importantíssimo. Às vezes você tem aí um curso, né? Você é formado em teologia, mas não serve como curso superior. E o curso superior te dá base para muita coisa, né? Uma vez que você é curso superior, seja lá qual for, prestar concurso, né? Sim. Série de coisas. Então você pode ter um curso superior na mão aí e não tá né, avaliado, reconhecido pelo MEC, né? Vamos dizer assim. Inclusive eu tenho um aluno que agora, recentemente, ele é pastor, fez conosco teologia, fez a integralização de créditos e agora, recentemente, ele foi aprovado em 2º lugar para capelão da aeronáutica. Então, ele vai entrar agora como 2º tenente e vai aposentar como tenente-coronel, capelão da aeronáutica das Forças Armadas. Quem sabe, meu sonho de ser militar aí que nunca se cumpriu, Pois sabe eu posso ser militar ainda, né? Isso, velho. Eu gostaria de ser militar, conversei com você sobre isso, né? A gente... Até os 40 anos de idade pode fazer a prova. Tá vendo? E vai que eu consiga, né? Pensou eu, policial? Rapaz, eu vou ficar muito bravo, não posso fazer isso não. Olha só, o senhor é pastor da Igreja Cobertura Cristã. Isso. Só esse nome, Igreja Cobertura Cristã, já traz uma série de polêmicas já a respeito dessa cobertura cristã. No meio cristão evangélico, muito se diz a respeito dessa questão de cobertura cristã, de ser amparado por um outro pastor e tal, de um pastor te dar uma cobertura espiritual. E aí cria-se um monte de falácia em cima disso tudo. A sua igreja é uma igreja independente, vamos dizer bem isso aqui, entre aspas, independente no sentido de você administrativamente. Você não é convencionado a nenhuma ordem, né? A Convenção Batista Nacional, nem a Convenção Batista Brasileira, nem a Assembleia de Deus, você não é convencionado.
Mas essa independência sua tem a ver com a questão da cobertura também. E eu queria que você explicasse isso, porque só tem pessoas que olham por você, né, que te dão essa cobertura. Como é que é esse negócio de cobertura espiritual e o nome da sua igreja, Cobertura Cristã? Isso, tudo começou em 1996, no dia do meu aniversário. Eu orei a Deus e falei com o Senhor: olha, Senhor, eu te peço de presente um sermão, porque meu aniversário naquele dia foi no domingo. E eu abri a Bíblia, orei a Deus, pedi: Senhor, o Senhor podia me dar de presente um sermão bem abençoado para eu levar na igreja hoje, é o que eu quero de presente hoje. Abri a Bíblia, Deus me deu um sermão, foi uma grande bênção a pregação daquele dia. E essa pregação virou um livro, Cobertura Espiritual, que eu publiquei 4 anos depois, no ano 2000, eu publiquei esse livro. Esse livro, inclusive, ele foi publicado 5 vezes, né, 5 edições. E depois que eu publiquei esse livro, eu fui fazer um doutorado em teologia, e aí eu escrevi a tese de doutorado, Cobertura Cristã, uma necessidade na vida dos seres humanos. Cobertura espiritual entrou como um dos capítulos, e daí escrevi os outros capítulos: cobertura do sangue, cobertura de oração e cobertura dos anjos. Quando foi agora, depois eu publiquei os outros 2 capítulos, que é a cobertura de oração e dos anjos, e ficou faltando só a cobertura do sangue. Ao invés de publicar o outro, cobertura do sangue, coloquei tudo neste livro, Cobertura Cristã. O livro que eu tô com ele aqui, ó, você já deve ter visto que eu tava com o livro no colo aqui, ó, o livro Cobertura Cristã, né? Eu vou deixar a capa dele aqui na tela e vou mostrar para vocês, depois vou deixar na descrição aqui embaixo, no link também, na descrição embaixo, para você que quiser adquirir esse livro, para você entrar em contato. Esse número que deu não serve para poder adquirir o livro. Serve também para adquirir o livro? Então, esse livro, ó, do pastor Charles Cruz, Cobertura Cristã, ICBH Publicações, né, que ele foi publicado, né? E um livro eu não li ainda, vou ler, ganhei de presente agora, vou ler esse livro. Mas o pastor já via mensagem dele, via ministração dele, então assim, muito interessante, recomendo aos irmãos que adquiram, né, e tire as coisas boas que tem aqui do livro, que eu acredito que tem muita coisa aqui. Cobertura Cristã, o pastor Charles Cruz. Pode seguir, pastor. Então aí eu fui e coloquei os capítulos todos nesse livro e lancei o livro Cobertura Cristã, que é o nome da igreja, é o nome também do Instituto de Educação Cobertura Cristã, né? E também da editora Cobertura Cristã, porque tem também a editora Cobertura Cristã. Existem alguns teólogos que criticam muito sobre cobertura espiritual, e eu concordo com eles. Concorda com eles criticam, sim. Porque, na verdade, o assunto que eu abordo sobre cobertura cristã, cobertura espiritual, cobertura de oração e aí sucessivamente, não tem nada a ver com o movimento que acontece hoje em dia em alguns movimentos evangélicos, de que cobertura espiritual, o camarada, se ele vai querer namorar com alguém, tem que pedir para o pastor, se ele vai viajar, ele tem que ir lá, e às vezes ele quer sair da igreja, quer ir para outro ministério, o pastor diz: não, eu não vou deixar você sair, senão eu vou tirar a cobertura da sua vida e tal. Isso aí eu não acredito. Por isso que o nome é Cobertura Cristã. Nós temos a cobertura de Cristo. Cristo é a nossa cobertura espiritual. Cristo que nos dá a cobertura do sangue, é o sangue de Jesus, não é o sangue do pastor fulano, do pastor ciclano. Então, as críticas que alguns teólogos fazem concernente à cobertura espiritual, desse movimento que existe, eu também faço, embora não no livro. No livro eu trabalho a questão bíblica do que eu acredito. Então, por exemplo, cobertura do sangue. O que seria a cobertura do sangue? A gente vai ver lá em Êxodo que Deus manda o povo hebreu passar sangue do cordeiro nos umbrais das casas. É isso? E aí quando o anjo da morte chegasse e visse o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, ele não entrava para matar os primogênitos daquela casa. Sim. O primogênito daquela casa. Então é um desdobramento que parte desse princípio até o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro que morreu por nós. E nós somos salvos do quê? Nós somos salvos da ira de Deus. É da ira de Deus que nós somos salvos. Então, quando Deus olha para o crente, Ele não vê o crente, Ele vê o sangue de Jesus. Sim. E aí nós somos salvos da ira de Deus. Porque a Bíblia diz em Salmos que Deus se ira todos os dias. Então, também está
toda a palavra do Senhor. Então nós somos salvos da ira do Senhor. Então a cobertura do sangue, ele vem para nos lavar, nos redimir, né, para nos salvar, nos justificar. Então nós somos, aí a cobertura do sangue vai falar sobre justificação, fé, regeneração. Tá? Mas essa cobertura, quando a gente fala de cobertura espiritual também, né, no caso da sua igreja, você tem o olhar de outros pastores para a sua igreja, tem essa cobertura, vamos dizer assim, física, né? Sim, de outros pastores que te dão apoio também na sua igreja? Sim. Nós somos independentes administrativamente. Nós não estamos ligados a nenhuma convenção. A nível administrativo. Mas eu tenho, né, um conselho eclesiástico em nossa igreja e que existem 2 pastores, né, 2 casais de pastores, que eles são a minha cobertura espiritual. Então eu dou cobertura para as ovelhas, para o meu rebanho, e eles me dão cobertura. Eles são de outras igrejas, outras denominações, um inclusive é anglicano, né, que é o bispo José Moreno, e o outro que é um pastor pentecostal da igreja de onde eu vim, que é o meu pai, né? Então esses 2 pastores me dão cobertura, eu entrego dízimo. Qual é a igreja do seu pai? Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. E o bispo Moreno é da igreja anglicana. A igreja anglicana a gente nunca entrevistou aqui no canal, hein? Pode chamar fazer o bispo Moreno. Pode chamar o bispo Moreno para nós. Isso, é o bispo Moreno. Então eu entrego o dízimo para eles, né? Eles que são a minha cobertura espiritual, eu não entrego dízimo na minha igreja, eu entrego para eles. Eles me dão essa cobertura espiritual. Eles que me aconselham, me dão um conselho, me ajudam, estão com uma dificuldade, é eles que eu vou conversar. Então eles me dão essa cobertura. Mas não com a ideia, tanto eu com as minhas ovelhas e tanto eles comigo, não a ideia desse movimento, né? Que o pastor, ele que tem que falar tudo que você vai ter que fazer. Não, é o pastoreio, simplesmente o pastoreio. Então, Jesus, eu até costumo dizer lá na minha igreja o seguinte, eu tenho alguns pastores auxiliares, e eu digo para a igreja toda, inclusive se você entrar no nosso site, que é igreja.org.br, você vai ver lá, que eu falo lá na igreja de púlpito. Eu sempre falo, irmãos, o pastor titular desta igreja chama-se Jesus Cristo. Eu e os demais pastores somos apenas auxiliares de Jesus. Nós somos auxiliares de Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso pastor, mas eu tenho pastores que me aconselham, como eu também sou usado por Deus para aconselhar o meu rebanho. Pra gente... Então, assim, nós não temos nada a ver com esse movimento maluco. Ficou meio maluco, né? Porque ficou parecendo meio maluco. E uma outra coisa que você estava falando aqui, o senhor não dizima na sua igreja, o senhor dá o dízimo. O seu dízimo é para esses pastores que te cobrem, né, espiritualmente, como o senhor mesmo disse. E os membros da sua igreja dizimam na igreja para manutenção do templo, essa coisa que nós já falamos aqui no canal, como é que funciona dízimo e oferta. Mas e como que funciona essa questão de dízimo e oferta, onde o pastor dizima para um outro lugar e os membros dizimam para a igreja para mantimento daquele lugar? Como é que o senhor vê essa questão? Porque eu vou explicar. Eu acho que seria meio incoerente eu ter uma cobertura espiritual e eu não honrar essa cobertura espiritual com os meus dízimos. Porque eu não como num restaurante e pago no outro. Entende? Certo. Eu pago naquele restaurante porque eu como naquele restaurante. Então, quem tem me dado pão, me dando cobertura de oração, me aconselhando, são eles. É uma forma de honrá-los. Não que a igreja não faça isso, né? Que não ore por você e sua Exatamente. família, mas a cobertura de liderança, né? De liderança, exatamente. Então, é uma coisa minha, né? Que eu acredito que a gente tem que estar submetendo a uma liderança. Então, da mesma forma que aquele rebanho entrega os dízimos lá na igreja onde eu sou o pastor e que juntamente com a nossa liderança da igreja local, administramos todas aquelas finanças, eu acho que ficaria um pouco incoerente eu também entregar ali, sendo que eu tenho a minha cobertura espiritual. Então, minha forma de entender é que eu entrego lá para eles, porque eles são a minha cobertura espiritual, e aí é uma forma de poder honrá-los. Tá certo. Pastor, a gente falou no início aqui das suas várias formações, né? Mas hoje o seu trabalho número 1 seria pastor, atua mais na área de psicanálise? Como é que é o seu trabalho? Meu trabalho sempre foi, em primeiro lugar,
como pastor, né? Eu vou fazer 20 anos de ministério de ordenado, porque na verdade eu tenho mais de 20 anos de ministério já, né? Mas como ministro ordenado, quando eu fui ordenado dia 8 de agosto de 1998. Então, o ano que vem, 2018, estou fazendo 20 anos de ordenação. Mas antes eu já era pastor auxiliar, licenciado, né? E eu comecei muito novo no ministério. Então, eu já comecei trabalhando no ministério como pastor, né? Como obreiro, pastoreando e tal, e depois fui licenciado, fui ordenado ao ministério pastoral. Durante os anos, eu fui estudando e aí me enganjei na área de educação e também depois na área de psicanálise. Tenho atendido como psicanalista, mas tem sido cada vez menos, né, os meus atendimentos. Eu tenho me dedicado mais ao atendimento pastoral mesmo, onde ali eu uso a psicanálise, mas eu estou criando uma ciência que chama pneumatoterapia. Por que pneumatoterapia? A palavra terapia no grego, que vem da palavra, né, a sua raiz é terapeian, que está na Bíblia. Essa palavra terapia, o que significa? Servir a Deus. O significado da palavra terapia. Pneumato, espírito. Então, pneumatoterapia, terapia do espírito. Então, eu tenho observado que existem problemas que eles não vão ser resolvidos através da psicanálise. Precisa de uma ajuda espiritual. Como psicanalista, nós não podemos entrar na questão espiritual. É antiético. Mas através de uma ciência chamada pneumatoterapia, ninguém vai poder falar nada, porque fui eu que estou criando a ciência, tá bom? Então aí eu faço diagnóstico através da psicanálise, e quando eu percebo que existe uma necessidade de entrar com um trabalho espiritual, aí a gente parte para a pneumatoterapia. E tem tido assim uma contribuição fantástica no rebanho. Tem sido muito bom conciliar. Eu tenho uma formação, meu mestrado foi em aconselhamento. Eu fiz lá na Faculdade Zeste, no Rio Grande do Sul, a Faculdade Luterana, que eles são assim referência na América Latina em aconselhamento pastoral. Então eu peguei essa bagagem de aconselhamento pastoral com a psicanálise, também com programação neurolinguística, e aí eu juntei com conhecimento teológico e estou elaborando, né, paulatinamente esse conhecimento pneumatoterapêutico. E tem sido muito bom, tanto para não cristãos como para cristãos. Porque às vezes algum paciente que não é cristão, eu falo para ele, olha, eu gostaria de fazer um tratamento com você a nível espiritual, né, que é através da pneumatoterapia, e os resultados são fantásticos, porque aí não entra só a questão do conhecimento da psicanálise, entra a unção do Espírito Santo. Então aí não tem como, né? Pegando esse gancho da unção do Espírito Santo aqui, a gente estava vendo aqui no livro, né, alguns capítulos e tal, cobertura de oração, né, que é o título de capítulo aqui, habilidades e sensibilidades espirituais, tem algumas coisas bem interessantes aqui para ser imposição de mãos, né, igual de orar, colocando a mão na cabeça da pessoa, ele relata algumas coisas disso no livro, mas uma coisa interessante aqui no livro foi a experiência com anjos. Como é que... Porque hoje eu ri porque a gente vê tanta coisa hoje em dia quando se fala de anjo. Se falar que Jesus entrou na igreja, ninguém fala nada. Mas se falar que entrou um anjo na igreja, rapaz, o povo falta pouco pular lá no teto, bater a cabeça na parede e tal. E aí o senhor fala de experiência com anjo, principalmente experiências pessoais, né, com anjo. O senhor teve experiência pessoal com anjo? Eu tive experiência... Conta primeiro antes o que é uma experiência com anjo, de acordo com o livro e tudo mais, as coisas que o senhor relata, e depois a sua pessoal. Tá. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a Bíblia, ela relata sobre a questão dos anjos, né, sobre a aparição de anjos, né? A Bíblia relata isso, não é nenhuma novidade para a gente, né? Quem lê a Bíblia sabe que a Bíblia relata sobre isso, né? Eu, no livro, coloquei como vamos dizer assim, uma pequena aula de angelologia, né? Extraindo dos textos sagrados o que a Bíblia diz sobre anjos, de forma bíblica, de forma equilibrada. Porque também a gente sabe que existe muita coisa louca sobre anjos, né? O pessoal inventa muitas coisas. Inclusive até mesmo concernente
a visão, né? Como psicanalista, eu acredito que muitas aparições, muitas coisas que as pessoas vê, às vezes, né? Eu vi, tive tal experiência, muitas vezes nem é uma experiência espiritual, né? É uma projeção, né? É uma hipnose, alguma coisa que de repente não foi uma experiência espiritual. Uhum. Tanto é que alguns anos depois, quando eu fui estudar, né, até lá mesmo na Faculdade Zeste, a minha orientadora, Karen Vondransek, ela foi minha orientadora, ela é psicóloga, psicanalista, ela é doutora em teologia, ela é uma pessoa muito renomada, né, a Karen. E um dia até questionei isso com ela. Depois eu falei assim, será que é possível que a visão que eu tive, né, foi uma projeção, né? E ela me ajudou bastante, porque já fazia muitos anos que eu tinha tido a experiência, e ela falou de uma forma bem equilibrada a respeito do assunto, que me fez ter mais certeza de que a experiência que eu tive realmente foi uma experiência espiritual. Quando adolescente, eu ia orar com meu pai, e um dia eu falei assim, eu sempre saía para orar com meu pai. Meu pai é uma pessoa de muita oração. E aí um dia, em oração, aí eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor existe mesmo, faça com que eu veja um anjo, para que o Senhor prove que o Senhor existe. E não aconteceu nada durante anos, Deus não fez eu ver anjos. O que aconteceu quando ele pediu para ver um anjo? Nada, né? E eu era adolescente, então estava fazendo um pedido de um adolescente. Mas os anos passaram, eu continuei acreditando em Deus, já nem queria ver anjo mais, nem precisava de ver. Mas não procurava ver. Acreditava, né, porque a nossa fé não é baseada no que a gente vê, né, ou no que a gente deixa de ver, ou no que a gente sente. Deus não é apenas um sentimento ou uma visão, Deus é muito mais do que isso. E passou. E quando eu estava no seminário, um amigo meu, colega de seminário, me convidou para ir conhecer uma casa que ele tinha comprado. Estava sem móveis, nós dormimos naquela casa no chão. E quando a gente foi dormir, as luzes apagadas, né, da casa inteira, de repente eu vi uma luz. Né, porque você sente, você está com o olho fechado, e você sente que tem um... Eu pensei, poxa, será que ele ligou a luz, né? Então, eu abri o olho para ver por que ele tinha acendido a luz, só que não era uma luz, era um anjo na minha cara, bem pertinho de mim, assim, aquela luz. E quando eu abri o olho assim, eu assustei na hora, e aí o anjo saiu puxando 2 redes cheias de peixe e em cima escrito o nome da minha igreja. Naquele tempo eu era da igreja Comunidade Atos, né, do pastor Gary Haynes. Eu era seminarista e eu era o obreiro já, tempo integral dessa igreja, assistente pastoral já dessa igreja. E foi. Naquele momento, foi questão de segundos, eu acordei meu amigo, você viu a visão? Você viu a visão? Um globo terrestre? Não, você está sonhando porque eu acabei de ter uma visão. E aí, naquele mês, nós recebemos o sobrinho do Telly Osborne, que é o Gary Osborne. Ele veio ao Brasil e nós fizemos um impacto evangelístico, e nas 2 congregações que nós tivemos 52 decisões. Exatamente, 52 decisões em cada congregação. E eu entendi que aquilo foi a visão, né, de Deus mostrando aquelas 2 redes de peixe que nós ganharíamos, né, aquelas decisões, aquelas pessoas se converteriam. E foi exatamente nas 2 igrejas 52 decisões. Então a visão existiu, porque a pergunta que vai ficar sempre e ficaria sempre no ar é exatamente essa, né? Qual o objetivo, qual o propósito de um anjo aparecer para alguém? Então ele apareceu para te mostrar o que, né, aconteceria, né, logo depois. E o nome da igreja. E o nome da igreja, né? Com aquilo ali, logo depois aconteceu essa experiência. Né? Aqui no seu livro, no capítulo 4, fala, né, sobre a cobertura dos anjos. O anjo também, porque onde a gente, né, quando a gente estuda sobre angiologia, né, que é uma das coisas que a gente estuda, e na angiologia, uma das coisas que o professor sempre fala é o seguinte, a gente saber a questão da classe dos anjos. Uhum. E o anjo não é não são todos, porque tem anjo, arcanjo, serafins, querubins. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu pedi um anjo, arcanjo para vir aqui. Não, é um anjo ou é um arcanjo, né? Então ele fala assim, anjo, a palavra anjo é mensageiro. Então como é que o anjo mensageiro, que você fala sobre cobertura dos anjos,
Como é do que você está querendo dizer a respeito disso aqui? Primeiro que a gente não deve pedir nada para o anjo. Já começa por aí, né? Por aí, é. A gente pede para Deus. E Deus sabe o que ele vai fazer. Se ele vai enviar um anjo, né? Que a Bíblia fala que ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Sim. Ele que dá a ordem aos anjos. Então, se eu for a um quartel de polícia, eu converso com o comandante que eu preciso de alguns policiais para nos dar cobertura num evento na rua, por exemplo. Tá? Aí eu vou fazer um ofício, vou entregar para o comandante daquele quartel, daquele batalhão, e o comandante vai determinar que o fulano, o ciclano, soldado, o cabo, o sargento, eles vão para lá no dia do nosso evento, dar uma cobertura para a gente, porque nós vamos estar fazendo aquele evento ali, e eles vão estar lá, dando aquela cobertura para a gente. Então, quando eu falo sobre a cobertura dos anjos, é que eles estão aqui para nos servir. Só que nós não pedimos nada para os anjos. A gente não existe contexto bíblico, né, que nos dá essa prerrogativa de fazer oração a anjo. Né? Nós não vamos orar a nenhum anjo, pedir nada para anjo, nem adorar anjo. Mas quando nós oramos a Deus, é fato de que Ele vai enviar anjos. Então a gente vai ver, por exemplo, em Daniel capítulo 10, né, quando Daniel estava lá orando, e que veio o anjo, né, e começou a lutar contra o príncipe da Pérsia. E nós vamos ver outros textos, né, que a pessoa que lê o livro ela vai ver qual que é o desdobramento que nós vamos clássico, achar. ele dará ordem aos anjos a vosso respeito, Isso, né? E assim vai. E aí sucessivamente. Mas é porque quando se fala disso, de anjo, hoje em dia já está muita gente com o pé atrás. Com o pé atrás. E aí uma vez que a gente descobre que a palavra anjo significa mensageiro, aí alguém fala, a cobertura dos anjos. Aí dá uma impressão de que está falando de todos os anjos no sentido de anjo, arcanjo, querubins, serafins. Mas é uma coisa que acaba que ficando inevitável, né? Se você fala assim, eu queria que o Senhor enviasse os seus anjos. Parece que cultural, né? Você não falar, Deus, eu queria que o Senhor enviasse o arcanjo, eu queria que o Senhor enviasse o serafim, o querubim, né? A gente acaba falando anjo mesmo, né? É mais ou menos por aí, as pessoas aprendem mais ou menos assim a falar anjo mesmo, sendo que tem a classe. Eu acho que a gente tem que ser mais simples, né? Assim, em nossas orações, né? Deus entende, né? Eu acho que a gente tem que orar a Deus sem ter essa preocupação teológica. Oh Deus, envia o anjo fulano, o anjo ciclano, para que isso? Ele é poderoso, ele só tem que pedir para ele, Senhor, eu te peço que tenha misericórdia, me abençoe, me guie, me oriente. E ele vai, se ele acha que tem que enviar o anjo fulano, ele vai enviar. Né? A minha pergunta é justamente disso, que eu ia fechar a pergunta, né? Assim, deixar aberta a questão, mas fechando a pergunta. É exatamente isso. Acho que não, talvez, não sei se o senhor concorda comigo, né? O pensamento meu. Acho que não há necessidade, acaba que vira certo que uma mania da gente, né? Como crente. Deus, envia os teus anjos e tal. Mas eu acho que não há necessidade de pedir para que ele envie. Se ele perceber que há necessidade, ele envia. Mas a oração é, Deus, eu preciso disso. Senhor, eu te agradeço por isso. Né? Me ajuda nessa questão. Se ele achar por bem enviar o anjo, mais ou menos isso mesmo, se eu quis dizer. Mais ou menos isso mesmo. A gente não tem a necessidade de pedir. Não sou contra ninguém que fala para Deus, Senhor, envia teus anjos, porque até eu também oro assim. Tem hora que a gente faz, não vejo nada, nenhum problema com isso. Esses dias eu conversando com a minha mãe sobre isso, ela falando que, não, pedi Deus para poder enviar os anjos, para poder batalhar em tal situação. Eu falei, você sabe que anjo não batalha, né? Anjo só traz mensagem, né? O arcanjo, tudo, aí brincando, né? Não, mas isso não há que de levar isso em conta, de ficar, nossa Deus, não posso falar assim. Deus também entende essas questões. Claro, uma vez que você sabe como orar de maneira correta, procure fazer isso, né? Sim. É mais interessante. Mas acredito que Deus trabalha nessa simplicidade também, né? Gente, olha só, tem assunto para a gente poder ficar aqui uma tarde inteira. Esse programa vai ao ar à noite, mas a gente está gravando aqui à tarde. Mas eu preciso liberar esse senhor para poder ir para casa, porque ele ainda vai dar um estudo. Isso é hoje que você vai dar um estudo aqui na cidade, aqui em Ipatinga. Vai dar um estudo um estudo teológico, né? Um seminário, né? Sim. Um seminário teológico. Começou ontem? Então, um seminário teológico na cidade de Ipatinga. Então, ele está aqui já está com suas bagagens, tem que comprar passagem ainda para poder voltar para BH. E a vida dele tá meio corrida aqui, assim, acha que a gente corre bastante. Você imagina, o cara tem que responder as coisas pelo MEC, o cara tem que responder pela sua igreja, tem as suas faculdades, tem que resolver lá,
Então é muito trabalho. Pastor, muito obrigado. Obrigado pelo livro. Vamos divulgar. Você que quer adquirir o livro, né? Tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Telefones, como ele falou aqui antes, para você conseguir adquirir, para entrar em contato com a publicadora dele aqui também. Eu vou deixar tudo na descrição do link aqui embaixo, você acessa. E eu espero conversar com ele o quanto antes, a gente marcar uma próxima, pastor, para a gente poder bater papo com mais tempo, conversar com mais, né, mais coisas, mais assuntos para a gente abordar. Inclusive os seus líderes lá já estão convidados para a gente poder bater um papo. Joia. Tá? Por enquanto, muito obrigado. Queria que você deixasse um recado para a turma aí que está nos assistindo a respeito da sua igreja. Fica à vontade, o espaço é seu. É um prazer muito grande compartilhar, né, sobre um pouco da minha história, da minha vida com vocês. E gostaria de deixar uma mensagem para vocês a respeito do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico, porque se faz necessário nos tempos em que vivemos aprender mais e mais sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso manual de vida. O manual de vida do cristão é a Palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas estão distorcendo os textos sagrados, estão inventando novas doutrinas, novos conceitos, novas interpretações. Então eu quero dizer para você, procure uma igreja, procure pessoas sérias que realmente dedicam ao estudo da palavra com seriedade, com hermenêutica, com a boa interpretação, para que você possa consolidar a sua vida espiritual na palavra do Senhor. Ok? Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus. É isso aí, a ideia até o nome, né? Qual é a dos crentes? O que crente pensa? O que crente imagina? Por que crente acha que só ele vai para o céu? Por que crente acha que... Pesquisa, né? O que a gente pode fazer é estudar para saber qual é a dos crentes. Se você não... Aqui o canal, nós já temos aqui mais de 30 vídeos postados aí no canal, você pode procurar aí já nos links anteriores. E tem um pastor de cada igreja. Eu gostaria de ir na igreja evangélica para conhecer, mas eu fico meio tímido e tudo. Tem um pastor daquela igreja aí, tá no canal, ele falando sobre isso. A melhor ferramenta que você tem é conhecer, né? E estudar, conhecer, estudar a Bíblia, fazer teologia, enfim. Tem uma série de coisas que você pode fazer, né, para poder conhecer qual é a dos crentes, que é aquele que acredita, aquele que crê em alguma coisa. Não estou falando de evangélico, né, só, que tomou esse nome, não é o evangélico que tomou o nome de crente, mas crente todo aquele que crê, que acredita em alguma coisa. Né? Então a gente está te incentivando, inclusive com as séries de estudos, né, que nós terminamos agora sobre os evangelhos, te incentivando a estudar, te dando direções para você estudar de acordo com as orientações bíblicas. Né? Então é isso aí, a gente está aqui com o livro Cobertura Cristã, com o pastor Charles Cruz, Charles com S, não é com C, é diferente. E que você fique na paz e tenha uma semana de vitória. Deus te abençoe. Qual é dos crentes vai ficando por aqui. Semana que vem, se assim Deus permitir, a gente estará de volta. Deus abençoe.